A equação de Torricelli. Então, esta é uma equação sem o tempo, para resolver situações em que eu não tenho conhecimento do tempo. Para poder aplicar, entender a importância dessa equação, eu vou colocar um problema em que não é dado tempo. Então, após um acidente, os policiais medem a marca dos freios na estrada e encontram uma distância de 25 metros. Consultando tabelas especializadas, descobrem que os pneus que o carro usa proporcionam uma desaceleração máxima de 8 metros por segundo ao quadrado no tipo de estrada em que ocorreu o acidente. Determine. Pergunta A, a velocidade do carro antes da freada, e pergunta B, o tempo de freada. Então, para resolver o problema, eu sempre vou começar organizando os dados. Então, para resolver problemas de movimento retilíneo acelerado, MRUV, existe uma tabela mágica de 6 informações que vão aparecer agora. Primeiro, a aceleração é dada no exercício 8 metros por segundo ao quadrado, e como é desaceleração, ela vai ter o sinal negativo, porque ela se opõe à velocidade inicial, que eu vou considerar positiva. O tempo é a pergunta B, é o segundo dado da minha tabela. A velocidade final não está escrito explicitamente, mas é 0, porque pressupõe-se que esse carro no acidente vai parar, então ele vai frear até parar. A posição final é 25 metros, é a distância que ele percorreu durante a freada. A velocidade inicial é a minha pergunta A, não conheço. E a posição inicial é 0, representado no início da freada. Então, eu vou tentar resolver esse problema usando a função horária das velocidades, que é a equação mais matemática, mais simples, que foi apresentada na aula anterior. Então, se eu pegar a função horária das velocidades, velocidade eu tenho é 0. Aceleração eu tenho é menos 8 metros por segundo ao quadrado. O tempo é uma das perguntas. E a velocidade inicial é a outra pergunta. Então, nessa equação, eu vou ficar com duas incógnitas cujo valor eu não conheço, o tempo e a velocidade inicial. Então, matematicamente, eu não consigo resolver ao ponto de chegar em uma dessas duas equações. Então, vou tentar resolver o problema com a segunda função que eu conheço, a função horária das posições. Usando a função horária das posições, que é posição igual a 1 meio de aceleração vezes tempo ao quadrado, mais velocidade inicial vezes tempo, mais posição inicial, eu tenho a posição, 25 metros. Eu tenho a aceleração, menos 8. O tempo ao quadrado, não, porque eu não conheço o tempo. A velocidade inicial, eu não conheço também. Então, eu também continuo com duas incógnitas, o tempo ao quadrado e a velocidade inicial. O tempo também continua como incógnita e a posição inicial é conhecida. Então, com nenhuma das duas equações aprendidas na aula anterior, eu vou conseguir resolver o problema, uma das perguntas que está dada. Então, o caminho matemático é montar um sistema com duas equações e duas incógnitas. Então, o que significa isso? Começamos o sistema. Usando a primeira equação, a velocidade é 0, então substituir ali. A aceleração é menos 8, substituir. O tempo fica como tempo, incógnita. E a velocidade inicial fica como VO. Então, está dada a primeira equação do meu sistema. A segunda equação, a posição x é 25. 1 meio eu escrevi como 0,5. A aceleração eu substituí por menos 8, vezes o tempo ao quadrado, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 0. Então, agora eu tenho duas equações e duas incógnitas para fazer um sistema. Para resolver esse sistema, eu vou isolar o tempo na primeira equação. E aí eu vou ter que o tempo é 0 a 125 VO. Como é que eu cheguei nesse valor? O menos 8 passou para frente, ficou positivo, 8t igual a VO. Aí o 8 passou dividindo, ficou VO sobre 8, e 1 dividido por 8 é igual a 0 a 125. Então, esta é a origem do 0 a 125 VO. Então, t igual a 0 a 125 VO.
Este resultado eu vou substituir na segunda equação. E aí eu vou chegar que 25 é igual a 0,5 vezes menos 8. Então, 0,5 vezes 8 negativo igual menos 4 vezes o tempo ao quadrado. Então, 0,125 VO, coloquei entre parênteses, elevado ao quadrado, mais o VO vezes o tempo. Então, o VO vezes, entre parênteses, 0,125 VO. Se eu continuar resolvendo essa equação, eu vou ter 0,125 ao quadrado. Então, ponto 125 ao quadrado, 0,015625 vezes 4 negativo, vai dar menos 0,0625. Então, substituindo lá, voltando para a equação, eu vou ter 25 igual a menos 0,0625 VO ao quadrado, mais este VO aqui, fora do parênteses, vezes o VO que está dentro do parênteses, vai me dar este VO ao quadrado. Então, ficou 25 igual a menos 0,625 VO ao quadrado, mais 0,125 VO ao quadrado. Então, fazer aqui mais 0,125 igual 0,0625 positivo. Então, na verdade, este valor aqui é a metade desse valor. Então, quando eu fiz a soma, eu obtive esse daqui com sinal trocado. Então, cheguei agora aqui. 0,0625 VO ao quadrado é igual a 25. Então, somei esses dois termos e inverti a equação. Então, o VO vai ser igual a 25 dividido por 0,0625 igual 400. Então, VO ao quadrado é igual a 400. Ou seja, tirando a raiz quadrada de 400, o VO é igual a 20 metros por segundo. Então, agora está respondida a pergunta A. Para responder a pergunta B, eu tenho que terminar o sistema. Isto é, pegar o resultado do VO e substituir em uma das equações. A mais simplificada já é essa aqui. Tempo é igual a 0,125 vezes o VO. Então, tempo vai ser 0,125 vezes 20. Então, 20 vezes 0,125 igual 2,5. Então, o tempo da freada vai ser de 2,5 segundos. E aí, resolveu o problema. Agora, eu vou deduzir a equação de Torricelli para mostrar que existe um caminho mais simples para resolver este problema. Mas era importante fazer o problema, mostrar que é possível resolver sem a equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli não é uma equação fundamental do MRUV, mas é uma equação que me simplifica as contas. Tanto é que o apelido que eu dou para essa equação é desvio do sistema, porque ela me permite resolver esse problema sem resolver o sistema. A equação sem tempo. Resolvendo o sistema de modo aritmético, podemos encontrar uma equação do MRUV independente do tempo, conhecida como a equação de Torricelli. Então, para fazer isso, o que vamos pegar? Pegar as equações conhecidas e montar um sistema. Então, a equação, função horária das velocidades e a função horária das posições. Então, tem velocidade igual a aceleração vezes tempo mais velocidade no tempo zero. E posição igual 1 meio de aceleração vezes tempo ao quadrado mais velocidade zero vezes tempo mais posição zero. Assim como eu fiz no exercício anterior, primeira coisa, eu vou isolar o tempo na primeira equação. Então, isolar o tempo na equação velocidade igual a aceleração vezes tempo mais V0. Então, V0 vai passar para frente, fica velocidade menos velocidade zero.
igual a AT. Aí o A passa dividindo, a aceleração passa dividindo, eu vou ter então que o tempo é velocidade menos velocidade zero dividido por aceleração. Ao substituir este resultado na segunda equação, aí o que eu vou ter na segunda equação? O x vai ser igual a 1 meio vezes a aceleração, vai ficar aceleração sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. Então, no lugar do tempo, vem a equação, velocidade menos velocidade zero dividido por aceleração, coloquei entre parênteses, isto já elevado ao quadrado, porque na equação função área das posições, o tempo está ao quadrado. Mais a velocidade zero vezes o tempo. O tempo é velocidade menos velocidade zero sobre a aceleração, mais a posição zero, que já fazia parte da equação. Então, agora tenho a função horária das posições em função das velocidades. Já é uma equação sem tempo. E essa equação agora nós vamos simplificar matematicamente para chegar na equação de Torricelli como ela é conhecida. Então, aqui eu já tenho uma equação sem tempo, mas muito extensa. Então, o primeiro passo, então, o desenvolvimento matemático me leva ao seguinte: o x vai passar para frente, vai ficar x menos x0 igual aceleração vezes. Aí eu tenho que fazer um produto notável da velocidade menos velocidade zero ao quadrado. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado, velocidade ao quadrado. Como é menos v, então menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então menos duas vezes velocidade zero, mais o segundo termo ao quadrado, vai ficar velocidade zero ao quadrado. O 2 multiplica pelo a que está embaixo da fração, só que esse a é elevado ao quadrado, porque está dentro do parênteses de tempo elevado ao quadrado, então na parte de baixo da fração eu vou ter duas vezes a aceleração ao quadrado. Mas, na outra parte da equação, vai ficar VO vezes V, vai dar V vezes VO, menos VO vezes VO, vai dar VO ao quadrado, dividido por A, que estava dentro do parênteses. E o x0 já foi para frente, então não terminou. Terminou a equação. Observem agora que na primeira parte, na primeira fração depois da igualdade, eu tenho a em cima e a ao quadrado embaixo. Então, isso pode ser simplificado. E aí eu vou ter que o ΔX vai ser velocidade ao quadrado menos duas vezes velocidade zero ao quadrado mais velocidade zero ao quadrado, dividido por 2a, mais velocidade vezes velocidade zero menos velocidade zero ao quadrado sobre a. Eu vou tentar somar essas duas frações. Então, para isso, eu preciso procurar o mínimo múltiplo comum para somar as frações. O MMC de 2a e de a é 2a. Então, o ΔX vai ser 2a e o termo de cima. Então, 2a dividido por 2a dá 1. Então, na primeira parte aqui vai ser 1 vezes o primeiro termo da fração. Então, lá vai ficar velocidade ao quadrado menos 2 vezes VVO mais velocidade zero ao quadrado. Agora, 2a dividido por a é 2. Então, 2 tem que multiplicar por essa fração que está aqui em cima. Então, vai ter agora mais 2 vezes velocidade zero menos velocidade zero ao quadrado. Então, desenvolvendo o que pode ser escrito como. Agora, o 2a vai vir para frente, estava dividindo, passa para frente multiplicando. Ficou 2a vezes ΔX igual. O primeiro termo permanece, então, a velocidade ao quadrado, menos 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado, mais a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes velocidade zero. Tá? Menos, e o 2 também tem que multiplicar o segundo termo do segundo parênteses, 2 vezes a velocidade zero ao quadrado. Então, onde nós podemos simplificar alguns termos. Então, observem que o 2a não tem outro termo parecido, então vai ficar 2a ΔX.
A velocidade ao quadrado também é o único termo que tem velocidade ao quadrado, é esse termo daqui, então ele permanece. Mas aí observem que tem o menos 2 vezes VVO mais 2 vezes VVO. Então, como são dois termos iguais com sinais opostos, eles vão se anular. E eu também tenho que velocidade O ao quadrado menos 2 vezes velocidade O ao quadrado. Vai ficar, então, menos velocidade zero ao quadrado. Então, agora eu já tenho essa equação, onde nós vamos isolar o V ao quadrado para apresentar a equação na forma tradicional. Então, primeiro, o que vai ficar? 2 vezes a ΔX mais o VO ao quadrado vai ser V ao quadrado. Então, invertendo essa equação, eu vou ter o velocidade ao quadrado igual velocidade zero ao quadrado mais 2 vezes a ΔX, que é a forma tradicional conhecida como equação de Torricelli. Ela ainda pode aparecer em algumas situações como sendo velocidade igual velocidade zero ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ou velocidade ao quadrado igual velocidade zero ao quadrado mais 2 vezes a vezes x menos x0, posição menos posição inicial. Aplicações. Resolva o exercício dado no início da aula usando a equação de Torricelli. Então, lembrando ali que naquele exercício a aceleração era de menos 8 metros por segundo ao quadrado, o tempo era a pergunta B, a velocidade final era 0, a posição final era 25, a velocidade inicial era outra pergunta e a posição inicial era 0 metros. Então, substituindo isto, usando a equação de Torricelli, velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes posição final menos posição inicial, posso substituir os dados. Eu vou ter 0 ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes menos 8 vezes 25 menos 0. Continuando os cálculos, então, menos o VO passa para frente, velocidade 0 ao quadrado, passa para frente, fica menos velocidade 0 ao quadrado, igual a 2 vezes menos 8 é 16, vezes 25. Então, 16 vezes 25 igual 400. Então, os sinais vão se simplificar, porque tem nos dois lados a igualdade. Eu vou ficar que velocidade inicial ao quadrado é igual a 400. Como no exercício feito no início da aula, então a velocidade vai ser a raiz de 400, ou seja, a velocidade inicial é 20 metros por segundo, que foi o mesmo resultado encontrado anteriormente, resolvendo o sistema. Agora, um segundo exercício para aplicar a equação de Torricelli. Para decolar, um avião deve atingir a velocidade de 225 km por hora em uma pista de 1.250 metros. Determine. Pergunta A, a aceleração necessária para decolar, e pergunta B, o tempo de decolagem. Então, vamos organizar os dados. A aceleração é a minha pergunta A, o tempo é a minha pergunta B, a velocidade inicial é 0, a posição inicial é 0, a velocidade final é 225 km por hora, então 225 dividido por 3,6 são 62,5 metros por segundo, e a distância, a posição final, quando ele vai finalmente então decolar, é de 1.250 metros. Substituindo os dados, então, para item A, na equação de Torricelli, velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes posição final menos posição inicial. Então, eu tenho as duas velocidades, eu tenho as duas posições e eu quero descobrir a aceleração. Não conseguiria usar nesta questão nenhuma das funções horárias, nem a da velocidade e nem a das posições, porque em ambas eu preciso ter o tempo para poder calcular alguma outra grandeza. Então agora, resolvendo, o que eu vou ter? Velocidade 62,5 ao quadrado vai ser igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes 1.250. Então 62 ao quadrado, 3.906,25
E 2 vezes 1.250 dá 2.500. Então, fiquei com 3.906 igual a 2.500A. Ou seja, a aceleração vai ser 3.906,25 dividido por 2.500 igual 1,5625. Então, a aceleração é de 5.625 metros por segundo ao quadrado. Usando a resposta com 3 algarismos, 1,56 metros por segundo ao quadrado. A pergunta B, o tempo de decolagem. Agora eu conheço a aceleração, então eu posso usar a função horária das velocidades. Velocidade igual a aceleração vezes tempo mais velocidade inicial. Ou seja, 62,5 é igual a 1,5625 vezes o tempo mais 0. Então, o tempo vai ser 62,5 dividido pela aceleração, 1,5625 igual 40 segundos. Então, a resposta para a pergunta B, 40 segundos. Então, 2 aplicações de como é que eu posso usar a equação de Torricelli para simplificar exercícios nos quais eu não tenho informações sobre o tempo.